Jovens. 8 Mulheres e um Segredo chegou aos cinemas essa semana. Você quer saber se é bom? Será que é bom, né? Será que vale a pena a ida ao cinema? Como é que o Cristiano Ronaldo chamaria esse filme? 8 Raparigas e um Segredo. Então, mesmo com um cenário diferente aqui nosso, já vai deixando seu like tranquilo aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo aqui e vem com a gente. You keep saying you got something for me. Something you call love. Sabemos, Gustavo, que é uma continuação dos outros filmes, né, cara? Da Mas franquia. é uma continuação bem direta, ela não tem uma ligação direta assim. Não precisa ver os anteriores, né? Não precisa. Eu acho que é bom ver pra você entender mais ou menos como é que é a vibe, porque é um filme com uma fórmula muito parecida. Sim, né? você pega algumas referências dos outros filmes. O lance das referências é legal, mas eu acho que ele poderia ser mais independente do que ele pretende ser, inclusive. Mas sim, adorei o filme muito bom, né? E você? Gostei bastante também. Eu acho que resgata também um pouco desses filmes de assalto, sabe? Que a gente não tem tido muito. A gente tem algumas séries, inclusive, mas filme... Isso é interessante, porque o 11 Homens lá, o Segredo, a trilogia, né? Ele é um filme muito final dos anos 90, com a pegada ali início dos anos 2000, né? Ele tem muito pegada de filmes daquela época. Não é uma época tão longe, mas a gente sabe que tem uma época marcante ali. Sim. Esse filme, ele consegue traduzir, consegue atualizar aquela linguagem para uma linguagem atual, o que é interessante também, funciona, né? Além da linguagem propriamente dita mesmo, de falar, né? Que é uma diferente daquela época para hoje. Então eles conseguem atualizar essa pegada de filme de assalto. E o que você falou aí das atrizes é muito importante, porque o elenco nessa franquia sempre foi o diferencial, né? Nos primeiros a gente tem já a galera aí, né? Matt Damon, George Clooney, tem um elenco gigantesco. Exatamente. E nesse filme, lógico, a gente também tem isso, né? E com uma construção muito bem feita. Por exemplo, a gente sabe ali quem são as protagonistas, né? Aí a galera que vem no suporte, sabe? Tem toda aquela divisão que a gente vê em assalto, em filmes, séries de assalto, e é muito bem dividido isso. É tanto dividido com as personagens em cada função dentro do lado plano, e como as atrizes também são bem divididas nos papéis que elas têm, né? A Sandra Bullock tem lá uma participação maior junto com a Kate Blanchett, né? Mas a Sandra Bullock, ela é realmente a estrela do filme. O papel dela, assim, apesar dela começar o filme de um jeito, ela tem umas manias ali de entrar em loja, ela sempre tem que sair com alguma coisa, que é uma coisa que ao longo do filme essa característica dela se perde e acaba indo pra uma outra personagem. E acaba virando uma vingança meio que pessoal dela, né? Assim, sem spoiler, mas vocês vão entender com o plano. Essa questão da vingança, ela não precisava estar no filme. Tem momentos ali engraçados com isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu dispensaria do filme. Outra coisa que eu também dispensaria é justamente essa dependência que às vezes o filme se pendura com a franquia original. Por exemplo, o filme tem uma fórmula parecida com a trilogia original. Isso eu acho legal, eu acho até importante, porque dá até uma nostalgia às vezes, né? Porém, às vezes, a estrutura do filme é muito parecida com a dos primeiros filmes. Eu acho que não precisava ser assim tão parecida, sabe? Sim, a gente percebe isso quando a gente lembra do outro filme, tem uma certa ligação, mas esse filme, ele não é ligado, ele é uma continuação, mas você pode ver independente de ter visto os outros filmes anteriores. Então eu não acho tão preso assim, é preso em relação à estrutura narrativa do filme. Sim. Porque é uma franquia, talvez eles fizeram isso de propósito até. Mas você vê lá o Caça-Fantasmas também, que existe uma diferença do Caça-Fantasmas mulheres com os homens lá com o Bill Murray, né? As Caça-Fantasmas, que de 2016, é um filme muito mais independente daquele filme do que o 8 Mulheres e o Segredo é. Sim. Parece que 8 Mulheres que não quis tanto arriscar, meio que com medo de uma certa, né? Também dá pra entender, porque, né, as Caça-Fantasmas sofreram em relação a, não, estão substituindo meus atores favoritos ali no filme. Mas isso aí tem uma diferença, porque... Não os meus atores, falando que muita gente pegou no pé. Eu adorei Caça-Fantasmas, as mulheres. Mas a gente tem aí uma diferença grande, porque Caça-Fantasmas, o primeiro lá, tem grandes fãs, angariou vários fãs, é uma franquia muito respeitada e aclamada. 11 Homens e um Segredo é uma franquia que a galera gosta também, lógico, tem lá seus fãs, mas não é tão vibrante assim no meio da cultura pop, de cinema, por exemplo. Não teria uma comunidade no Orkut. Enfim, então não temos fãs tão presos a esse filme, a essa franquia. E eles puderam fazer de uma forma mais livre, talvez. Por isso mesmo, até eu acho que eles poderiam se arriscar mais a pegar um novo segmento, porque claramente vai virar uma franquia. Eu espero que vire uma franquia, porque eu realmente gostei. Eu acho que é um filme importante, inclusive pra época que a gente vive e também pra linguagem dele. O lance de serem 8 mulheres faz sim uma diferença narrativa que eu acho legal até. Seria o quê? Um quarto filme daquela franquia? Seria uma coisa repetida se fosse de novo, sei lá, 8 homens e novos atores ali. Inclusive, sendo 8 mulheres com essas atrizes, existem situações ali que não são tão cotidianas, nem são tão clichês de mulheres, né?
Porque às vezes tem filmes que são só de mulheres que eles botam umas situações clichês que, né, às vezes acaba tendo um subtexto maldoso ali. Nesse caso não, nesse caso realmente é um filme mesmo. Natural. Tudo ali sai natural. As subtramas de cada mulher ali não caem em clichês do gênero, sabe? E esse filme eu acho que ele tem mais comédia do que os outros, né? Sim, tem. Aquela edição rápida, ágil, apesar de eu achar que a edição dos primeiros filmes seja mais... O ritmo dele é mais rápido do que o desse filme. Mas esse filme não é uma coisa que me incomoda, não. Sim. Eu acho que o ritmo desse filme combina com a proposta que ele tem, inclusive. Sim. E uma coisa que você falou que é verdade, o filme não se arrisca tanto, né? E não precisa pro que eles querem entregar pra gente. Não precisa se arriscar. Eles fizeram o café com leite ali que deu certo. Não, inclusive ele até surpreende. Ele tem plot twist ali, né? Sim. Tem coisas que pegam a gente de surpresa. Que é uma marca da franquia ter plot twist. Essa aqui é a questão. O plot twist dele existe, não é, meu Deus, de explodir a cabeça, mas é um plot twist interessante que vai te agradar, provavelmente. Eu não pesquei. Assim, quando teve plot twist, me pegou de surpresa. Do ponto de vista de narrativa, ele até é arriscado. Só que do ponto de vista de grandeza, de querer se firmar como uma franquia nova, como eu falei, eu quero ver o segundo, quero ver o terceiro, quero vir uma franquia mesmo. Sim. Mas eu acho que ele precisava de um pouco mais de arriscar e ser menos pé no chão para poder se consolidar como uma franquia. Apesar de eu gostar, ao mesmo tempo, de ser um filme intimista. Ele é um filme, não é muito grandioso. É diferente de arriscar que eu tô falando. Ele é um filme com diálogos rápidos, né? Você não pode tirar o olho de cena um minuto que você perde alguma coisa que foi falada, né? Mas essa intimidade que o filme tem, ela é importante também para diferenciar justamente da grandiosidade que a primeira trilogia tem. Por exemplo, tem um momento ali do filme que vai ter um jantar com artistas, né? A gente vê a Kate Holmes, a gente vê entre outros atores ali que vocês vão ver que são surpresa. Mas o que eu acho legal é não focar nesses atores, porque acho que ia roubar, tirar um pouco do brilho. A gente vê ali o Leonardo DiCaprio, por exemplo, em cena, não que ele apareça, mas caraca, Leonardo DiCaprio, e tirar um pouco do foco do filme. Acho legal de fazer esse tipo de coisa assim. Eles dão aquele quentinho no coração de falar, olha só quem tá ali no fundo, mas ao mesmo tempo é muito rápido, né? A gente volta a focar nos personagens. Sim. Até porque tem coisa acontecendo que você não pode tirar o olho. O ritmo do filme é muito bom. Sim. Acontecem algumas coisas que você pode sim prever, né? Deu pra prever algumas coisas durante o filme, mas isso não atrapalha a sua experiência, porque o resultado final disso é uma coisa agradável, entendeu? Não é uma coisa que vai te deixar triste ou pra baixo quando você sair do cinema. Você vai sair pensando que se divertiu. Acredito eu, pelo menos foi assim que eu saí do cinema. Eu também. Mas o que realmente é mais legal, além de plot twist, dos diálogos assim, é a dinâmica entre as atrizes, né? Que são muito boas. Sarah Paulson, Cate Blanchett, Sandra Bullock, como a gente já falou, né? Anne Hathaway também. E a Helena Bonham Carter, que é uma grande atriz também. A personagem dela é muito boa, né? Sim. É a personagem mais engraçada, assim, eu acho. A dinâmica entre elas é muito boa. E a dinâmica tem que ser boa pra esse tipo de filme funcionar. Então acho que a tarefa mais difícil era essa. Botar um elenco recheado desse, com uma dinâmica muito boa. E aí tem mérito das atrizes também, né? Então é um filme que eu gostei bastante, fiquei com vontade de ver o que ele tem pra oferecer no futuro. Deixa pontas abertas ali, né? Sim. A dinâmica dele é o principal fator a favor do filme, que também era o principal fator a favor dos filmes anteriores também. Sim, eu acho que pode agradar tanto os fãs antigos, né? Porque por causa das referências que tem no filme e por causa da mesma dinâmica que tem dos outros filmes, tanto quanto pessoas novas, né? Angariar novos fãs ali da franquia, que não tiveram aquele início, né, do outro filme, eram mais novos de repente, então eu acho legal nesse sentido. Em compensação de ter gostado de tudo isso que eu falei, eu acho que ele poderia ser mais independente, ele poderia não se prender tanto à trilogia original. Porque assim, é uma continuação, mas ainda é um spin-off, sabe? Dá pra ver. O spin-off nem sempre você precisa ver, porque eu não senti necessidade de ver os primeiros filmes, né? Sim. Só às vezes tem aquele, olha só, sabe? Tem aquele lance do quentinho no coração de você relembrar, né? De nostalgia. Tem easter eggs ali, tem referências, o filme faz autorreferência, né? Mas eu acho que ele poderia ser mais arriscado na questão de ser um filme, de criar uma franquia nova própria. Dessas 8 mulheres, entendeu? Se eu tivesse que apontar uma situação dele ser um pouco melhor, seria essa questão da autossuficiência dele, né? Dele se arriscar um pouco mais. Isso não atrapalha a sua experiência como cinéfilo, né? Você assistindo. Mas como a gente sempre quer um pouquinho mais, sabe? Ficou faltando aquele degrau, subir aquele degrau a mais de repente. Ele não chega a ser um defeito, mas é uma coisa que se tivesse seria melhor ainda. Exatamente. Mas é muito bom o filme. Mas e você? O que você espera desse filme? Você espera ele mesmo, qual os outros filmes? Ou não tá esperando? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você já assistiu também, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu.